Tinha um caso que é daqueles que a gente, enfim, tem que lidar pela brutalidade que representa e talvez para escancarar aqui a selvageria que certos cantos desse nosso país vem, enfim, crescendo e vem, enfim, fincando raízes, né? Nesse caso, eu me refiro a uma mulher de 37 anos que foi morta a marretadas dentro da própria casa. As imagens, inclusive, mostram o marido e agressor desferindo mais de 15 golpes e vizinhos desesperados tentando intervir e tentando interceptar esse momento. Inclusive, para piorar as coisas, as duas filhas do casal estavam no local. A mulher chegou a ser socorrida, mas não resistiu. O homem foi autuado em flagrante por feminicídio e segue custodiado nesse momento. A Polícia Civil, inclusive, apura as circunstâncias do crime e dessa barbaridade, para a gente ser muito claro aqui, que aconteceu na Bahia, né? É chocante, para dizer o mínimo, Aninha. André, tem algumas notícias que a gente tem que dar aqui que dão vontade de desaparecer no mundo, e essa é uma delas. A brutalidade com que esse homem matou a própria esposa na frente das suas filhas demonstra o nível de barbaridade que a gente está vivendo ou que a gente está sendo conivente. Por quê? Porque a gente não tem meios suficientes para proteger pessoas vítimas de violência doméstica, embora a legislação esteja avançando nesse sentido. E a gente não tem estrutura para, por exemplo, lidar com essas duas crianças que viram a mãe ser morta pelo pai, não, entendeu? Ser massacrada pelo pai, amartelados ali, digna de um ritual brutal, assim, negócio... Marinho, o que absurdo. Como o trauma vai ser incurável, exatamente. Como essas crianças vão crescer? Como você vai proteger essas crianças a partir de uma experiência traumática como essa? Né? Provavelmente a mãe cuidava das crianças, o pai, sei lá, se também era agressivo com essas crianças, porque não é também de se esperar que ele nunca tenha tido nenhum ato de violência dentro de casa e de repente apareça dando uma marretada na própria mulher. Provavelmente já havia um histórico de violência envolvido, né? E pior, né? É um pouco da banalização do mal e da espetacularização dessa tragédia, né? Que nesse caso eu nem culpo, né? Porque nesse caso foram vizinhos ali filmando. Parecia que era um pay-per-view do massacre do marido contra a mulher. Uma coisa horrorosa, asquerosa, mas que aconteceu. Jota. Marinho, mas além da gente buscar... Isso não se trata de um discurso de politização, não quero trazer dessa forma, mas se o Estado é quem trata sobre segurança pública, não adianta a gente muitas vezes ficar pensando em como a gente vai... É dever do Estado agora cuidar dessas crianças. O Estado já falhou em cuidar dessa mulher, para começar. Porque quando se fala sobre feminicídio, cabe a gente ressaltar aqui que a política do governo que está sendo realizada é colocar banco vermelho de conscientização, uma política do governo federal, em torno das praças, né? Isso é uma política ideológica. Infelizmente, quando a gente olha para a Bahia, que também é parte do governo de esquerda, que diz tanto defensor das mulheres, a gente vê uma incapacidade em solucionar, em defender essas mulheres. E muitas vezes, quando a gente fala sobre, então vamos tratar de discutir como essas mulheres podem se defender, a partir de até, eventualmente, ter um armamento, ter um treinamento, sempre com responsabilidade, também são contrários. Então, da falência do Estado em promover uma segurança pública, inclusive nas pautas em que diz defender como é questão da defesa das mulheres, né? Mano Ferreira, quantas vezes você acha que é possível que a Laina Santana Costa Guedes, de 37 anos, morta aqui agora, quantas vezes será que ela já não tinha pedido ajuda, dado sinais, alertado familiares ou alertado vizinhos, né? Fica ainda essa questão. É muito triste, Marinho. E a questão é como construir uma política pública que tenha efetividade nesse tipo de situação, quando tradicionalmente, da porta para dentro, era o espaço da privacidade, né? Onde o Estado, em tese, não entra. Só que esse tipo de violência ocorre justamente da porta para dentro. Eu tenho muitas dúvidas, Jota, se... caso tivesse uma arma nessa família, se seria a mulher a usar para se defender ou se não seria o marido para matá-la, como acabou acontecendo. Tragicamente, a gente está de volta para todo mundo que está nos ouvindo pela Rede Jovem Pan de Rádio. Clima pesado aqui, ainda mais diante de mais um caso, pessoal, dessa vez um homem alegando ciúmes, né? Matando a companheira dele a marretadas, 15 marretadas no mínimo, na frente das duas filhas pequenas, isso acontecendo na Bahia, para comoção, vários vizinhos tentando interceptar, uma cena, digna ali de quase um ritual macabro, impiedoso, tudo por ciúmes. O que, eu volto a questionar, como eu coloquei ontem, a reflexão, né? Não tem nenhum prazer em falar isso, né, Elias Tavares, né? As pessoas dizem que o Brasil é um país pacífico. Será?
talvez na tradição militar, geopolítica, histórica, né? Mas se você olhar para dentro, por detrás das portas desses apartamentos, vivem ali realmente verdadeiros caldeirões de ciúmes e famílias destruídas, dispostas a fazer esse tipo de barbaridade, né? Marinho, não tem nada de pacífico. Na verdade, a gente está em uma guerra e a gente está perdendo essa guerra, porque a gente tem leis importantes, foi feito esforços, né? A Lei Maria da Penha, tantas outras leis, mas não está sendo efetiva aqui, como o Mano colocou, né? Agora, um outro ponto que a gente tem que aproveitar, assim, né, que é uma pena, é até quando, né, a gente vai ver cenas como essa, porque, infelizmente, muito provavelmente, daqui a alguns dias, a gente já vai ter uma outra história horrível como essa, né? Então, a gente precisa de legislação, a gente precisa proteger essas mulheres para que justamente não ocorra mais isso. Enquanto não ocorrer, isso não é pauta da direita, da esquerda, isso é uma pauta humanitária que o Brasil tem que estar, talvez aí, vamos dizer aqui, aproveitar a audiência, né? Briga de marido e mulher, se mete sim a colher, se faz denúncia, e você, mulher, não aceite nenhum tipo de violência que começa, evidentemente, né, com a violência psicológica e vai partindo, mas não aceite, denuncie, e também a legislação precisa dar o respaldo necessário. Caso contrário, a gente vai continuar contando corpos e naturalizando marretadas como se fossem, não parte da vida do brasileiro humilhado. Pelo amor de Deus, ou a sociedade, enfim, aproveita para realmente cobrar responsabilização rápida, punição exemplar e leis mais severas para ser o efeito dissuasório para esse bando de doido que está aí, enfim, sequestrando famílias e criando esse terror todo, ou, sinceramente, vai ser um atrás do outro. Mano, brevemente a gente segue em frente. Os vizinhos, Marinho, relataram que já ouviam discussões dentro da casa há pelo menos uma semana, de forma intensa. Ou seja, é um daqueles casos em que nós falhamos como sociedade e o Estado falhou do ponto de vista da política pública na proteção dessa família. Porque não é apenas a mulher, as filhas, crianças de 5 e 12 anos são também vítimas dessa barbárie e a gente precisa pensar como dar conta de proteger essas crianças agora que se tornaram órfãs e são filhas de um assassino que tem que ser preso.